canal. Para você que não me conhece, é um prazer. Eu sou a psicóloga Larissa e tô aqui com a missão de te ajudar a desenvolver mais autoconfiança. E tudo isso começou porque durante a minha carreira, durante a minha trajetória profissional, eu já atendi mais de 50 mulheres que tinham um grande potencial dentro delas, mas que não conseguiam atingir os seus sonhos e seus objetivos porque elas tinham medo. Elas paralisavam e não conseguiam ir adiante. Então eu consegui ajudar elas a transformarem esse medo em coragem e conseguirem ser uma pessoa mais autoconfiante, mais segura de si e atingir todos os objetivos. E hoje eu tô aqui para te trazer mais autoconsciência através de vários conteúdos aqui no YouTube para você também desenvolver a sua autoconfiança, conseguir ter uma vida mais segura e ser corajosa para enfrentar os desafios da vida e chegar nos objetivos que você quer chegar. Então, se você tá aqui com esse propósito, você já é uma corajosa. Então, já aproveita, ativa o sininho aqui, se inscreve no canal para você receber todos os meus vídeos, que eu tenho certeza que vai te ajudar a ter uma reflexão e uma virada de chave aí para você trazer muito mais saúde mental na sua vida hoje, porque a gente tá precisando, né? Vamos lá! E esse vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu vou trazer 4 pontos importantes para você desenvolver aí a sua autoconfiança. E o primeiro ponto é você conseguir enfrentar o maior inimigo da autoconfiança. Sim, é difícil enfrentar ele? É difícil, mas não é impossível, que é o medo. Você já deve ter assistido séries policiais, até as séries de super-heróis, os filmes de super-heróis, que quando a pessoa vai enfrentar o seu inimigo, ela precisa conhecer o seu inimigo. Ela não vai até o inimigo, sem saber nada, porque ela precisa estar preparada, ela precisa criar estratégias para enfrentar. E é isso que a gente precisa fazer com o medo. Primeiro de tudo, conhecer que medo é esse que você tem. Quais são os seus grandes medos? Você já pensou nisso? Já anotou quais são eles? Você tem medo de fracassar? Medo de não ser boa o suficiente? Você tem medo de decepcionar as pessoas? Medo de ficar sozinha? Você tem... Quais são os seus medos? Você já pensou neles e já anotou, já refletiu sobre eles, ou você ficou mascarando eles, reprimindo, fingindo que nada está acontecendo, ou você sentia com tanta intensidade que você não conseguia ir para frente e paralisava? O primeiro desafio da autoconfiança é você conseguir reconhecer esse medo. Então pega aí um papelzinho, começa a anotar, se percebe no dia a dia quais são os seus medos. Você tem medo de não ser reconhecida, de não ser valorizada? Tem medo de não dar conta das atividades que você tem? Tem medo de não conseguir ter a família que você sonhou? Quais são os seus grandes medos? Anota aí e deixa reservado, porque você vai usar eles mais lá na frente. O nosso segundo ponto importantíssimo é você abrir mão do controle. E aí eu vou te explicar por quê. Quando a gente tem muito medo, por exemplo, o medo de fracassar. Quando a gente tem medo de fracassar ou de errar numa atividade, em algo que a gente vai fazer no trabalho ou até mesmo na nossa vida pessoal, a gente quer controlar a situação. E por que a gente quer controlar a situação? Porque a gente tem medo que o nosso medo aconteça. Olha que irônico, né? A gente tem medo de sentir medo. Então a gente quer controlar, porque o controle, ele dá uma falsa sensação de que a gente está seguro, de que nada de ruim vai acontecer. É como se fosse uma confirmação. Se eu tenho controle, eu tenho uma confirmação que nada de ruim vai acontecer, que o meu medo não vai se concretizar. Mas isso é uma falsa ilusão, viu? É completamente falso, porque você não consegue controlar as coisas da vida. Então, primeiro de tudo, para você também ser uma pessoa autoconfiante, além de você reconhecer os seus medos, é parar de querer controlar situações em que ele pode acontecer. Porque se você... Escuta isso que eu vou te falar agora. Quanto mais você querer controlar as situações, menos você controla a si mesmo e as suas emoções. Porque quando você quer controlar as situações, principalmente as situações que podem te causar medo, você abre espaço para outras emoções, para ansiedade, para raiva, para tristeza, para decepção. E sabe o que acontece com isso?
o nosso terceiro ponto importante para você ser uma pessoa autoconfiante, que é vencer os pensamentos autocríticos. Se você não abre mão do seu controle e fica evitando que seu medo apareça e você não reconhece seu medo, você começa a se criticar. Então, por exemplo, você tinha muito medo de fracassar ou de errar numa atividade. Você tentou controlar toda a situação, só que infelizmente a gente não consegue controlar tudo e você errou ou fracassou. Qual é a primeira coisa que veio na sua cabeça? Meu Deus, eu não acredito, eu fracassei, por que que isso aconteceu? Ai, meu Deus, eu sou uma burra, eu não sou o suficiente, nossa, eu vou ser demitida. Você começa a se criticar. E esses pensamentos críticos só vão te afundar, não vão te trazer mais segurança. Eles vão fazer com que você fique paralisada, com que você não consiga chegar perto dos seus objetivos. E tá, Larissa, o que eu faço então para vencer esses pensamentos autocríticos? Um ponto muito importante, que é o nosso último ponto para você construir a autoconfiança, que é autoconhecimento. Você saber quem você é. E agora eu vou falar bem resumidamente, porque o nosso próximo vídeo vai ser falando mais profundamente sobre o autoconhecimento. Mas para você entender como o autoconhecimento pode te ajudar a vencer os seus pensamentos autocríticos, a abrir mão do controle e conseguir reconhecer os seus medos, é que a gente, todos nós, eu, você aí, um mundo vasto em que a gente vive, todos nós temos características positivas, que são as nossas habilidades, e temos as nossas características negativas, que são as nossas dificuldades. E quando a gente está se criticando, a gente está só olhando com a lente das nossas dificuldades. A gente só consegue enxergar aquilo que a gente tem de ruim. E às vezes nem é aquilo que a gente tem de dificuldade. A gente cria cenários até hipotéticos de coisas ruins e catastróficas acontecendo por conta dessa dificuldade. Por que então que se conhecer é importante? Porque a gente consegue ter um equilíbrio das nossas características positivas, das nossas habilidades. Então, se alguma coisa deu errado, qual habilidade que eu posso usar para que eu consiga superar esse desafio, para que eu consiga superar essa dificuldade? Por exemplo, eu tenho medo em falar em público porque eu gaguejo, eu sinto muita vergonha, eu tenho medo de ser avaliada, eu tenho medo de ser julgada pelas pessoas porque eu fico gaguejando. Tá, se você gagueja, você pode, ir atrás de especialistas até para te ajudarem com isso, mas se isso é uma característica sua porque você sente muito medo de ser julgada, você pode pensar, poxa, eu faço isso, mas as pessoas entendem o que eu tô falando, as pessoas falam que eu sou didática, as pessoas falam que eu sou muito compreensiva. Então, olha, por mais que você tenha essa dificuldade, você tem um lado positivo de você ser didática e as pessoas entenderem o que você está falando. Então, você pode usar essa sua característica positiva para conseguir superar essa sua dificuldade, indo atrás de especialistas, conseguindo se acalmar antes de você entrar para fazer uma apresentação. Então, o nosso autoconhecimento, ele é importante por causa dessas duas funções para a gente se ajudar na autoconfiança. Então, vamos relembrar aí. Você primeiro precisa reconhecer os seus medos e reconhecer mesmo, de fato, não fingir que eles não existem ou lutar com eles. Você precisa reconhecer que você sente medo, porque todos nós sentimos. Depois disso, você precisa abrir mão do seu controle, porque quanto mais você controlar as situações com medo do seu medo acontecer, você vai abrir espaço para outras emoções e com isso você vai ter pensamentos críticos. E aí esses pensamentos críticos em relação a você mesma vão fazer você só olhar para as suas dificuldades. Então você precisa vencer os seus pensamentos autocríticos e se conhecer, saber quais são os seus pontos positivos, as suas habilidades para você conseguir ir para frente e alcançar os seus objetivos. Gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha acendido, virado uma chavinha aí na sua cabeça. Mas no próximo vídeo eu vou aprofundar um pouco mais sobre esse autoconhecimento, porque eu sei que vai te ajudar ainda mais a ter mais segurança de quem você é e a construir uma coragem
mais aí confiante em você mesma, tá bom? Então, se você gostou, dá um like, compartilha com todo mundo e não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque semana que vem tem vídeo novo e vai conseguir te ajudar. Então até lá, gente. Um beijo, corajosas!